Bom dia, Shalom, Haris Kairene. Estamos dando início a mais uma aula, mais um conteúdo preparado para você que sempre está aqui comigo. Hoje vamos falar sobre teologia contemporânea, vamos falar sobre Romano Guardini, vamos falar sobre algumas questões pertinentes à proposta de Romano Guardini e a sua até importância, né, para o contexto que podemos até dizer da teologia do século XX. Muito bem. Então, começando a falar sobre o Romano Guardini, eu gostaria de dizer que ele podemos considerar o teólogo que mais fortemente desenvolve uma ortodoxia trabalhando propostas até a partir de Teilhard Chardin. Tá? Ele se move fora dos esquemas do tomismo, tá? De Tomás de Aquino, e ele procura se manter, né, numa continuidade, certo? Do contato com a cultura e até com a filosofia moderna, certo? Isso é muito importante. Uma outra questão também é que ele procura desenvolver uma mensagem que ela está embasada na expressão da modernidade, e ele trabalha muito com as questões mais voltadas, principalmente à educação, porque ele foi até chamado, denominado, o maior pedagogo da época do século XX, tá? Devido às suas intervenções dentro da educação. Dentro da educação, ele teve um grande destaque com as suas postulações. Na Alemanha, inclusive, gerações inteiras de estudantes se formaram em sua escola, a escola de proposta por ele, de Guardini. Tá? E uma outra questão também que o Romano Guardini influencia é que ele é considerado, dentro da Alemanha, e foi considerado, aquele que mais domina, o que tem maior domínio das disciplinas sacras e que conseguiu exercer uma influência tão determinante sobre o renascimento da teologia católica, que ele, sobre todo o catolicismo, ele soube fazer teologia sem se fechar dentro do sagrado recinto da própria teologia. Tá? Guardini também penetrou, podemos dizer, muito mais na fantasia, naquele pensamento, naquele sentimento do leitor leigo, de qualquer outro teólogo que possibilite uma visão de ultrapassagem dos limites da ciência, principalmente trabalhando num diálogo, numa transição com a filosofia e a pedagogia, tá? E ele nunca abandona também o estudo disciplinado, vamos dizer assim, dos mistérios do cristianismo, fazendo-se com tanta profundidade e originalidade até alcançar algumas raias, né, que o mesmo maiores teólogos do passado raras vezes vieram até alcançar. Guardini é um filósofo, é um literato, ele é um pedagogo, ele é um teólogo, ele é um religioso, mas, não obstante, também a sua riqueza e a sua variedade de interesses dentro da educação são motivos de contrair e conceber uma inspiração e até impulsionar, certo, Guardini a um desenvolvimento de um pensador assistemático, um pensador mais voltado para uma dialogicidade. Tá? Uma outra questão também interessante, que provavelmente vem de uma veia literária do seu próprio gênio, é que ele explora sistematicamente todos os princípios supremos da sua natureza e os principais mistérios do cristianismo. Ele nunca constrói ou nunca veio a construir um sistema e de tudo que o homem pode conhecer ou que pode desenvolver dentro das forças da razão e a ajuda da própria revelação. Mas ele escreve sobre muitos temas de filosofia, teologia e literatura, trabalhando, assim, um adventure, né, de todo um contexto de conversas, diálogos, de postulações, e até podemos dizer
de existencialismo, porque ele também trabalha com a teologia da existência cristã. E o Romano Guardini, que é, na verdade, vamos dizer assim, de origem italiana, ele vai deixar profundos impactos em toda a Europa e vai concluir todo um desenvolvimento de avanço pedagógico e educacional dentro, claro, da Alemanha, porque ele vai ter ali na Alemanha, quem sabe, uma das maiores atuações dentro, não só da magistratura, mas da própria escola, da própria faculdade, da própria academia que ele cria na Alemanha. Tá? A sua produção literária ela é bastante vasta, trabalhada na filosofia, com grandes obras, na literatura religiosa também, ele vai ter um desenvolvimento de algumas obras, e também, claro, na educação. Podemos dizer que o objetivo, tá, da teologia guardiniana, de Romano Guardini, ela é mais caracterizada dentro de uma dupla preocupação: chegar a entender e trabalhar com o fenômeno da existência cristã e, ao mesmo tempo, restituir essa existência a uma profunda unidade que a própria cultura moderna vai parecer ter destruído de uma forma irremediável. Uma outra questão também que é importante considerarmos é que o homem moderno, inclusive o cristão, ele vai viver em um mundo pleno de rupturas e conflitos, tá? Entre fé e razão, entre filosofia e teologia, e até entre cultura e religião, entre ciência e filosofia, entre ciência e política, entre pedagogia e arte. E, de acordo até com esses muitos, vamos dizer assim, intelectuais e pensadores e postuladores, não só da ciência, mas como também da religião, ele vai desenvolver sua própria opinião, seu próprio desenvolvimento de articulações que postulam e são presas dentro do pensamento cristão primitivo. Então, com toda essa proposta, com todo esse desenvolvimento, é que ele reconstrói a unidade da existência cristã e ele começa a constituir um processo de análise muito mais abrangente e vinculativo a partir dos valores, a partir até das atitudes que ele considera serem primordiais para aquele que está enquadrado, inserido no processo da revelação. Então, ele trabalha muito também com o objetivo de uma restauração da unidade da existência cristã e do próprio existencialismo e desenvolve, assim, o que nós denominamos de teologia da existência cristã. Dentro do seu pensamento filosófico, ele vai trabalhar um sistema filosófico pessoal, um sistema filosófico que eu considero que se torna uma teoria geral do sistema filosófico a partir de tratar alguns problemas filosóficos fundamentais e repensar originalmente algumas questões que são homônimas, tá? Uma outra questão também que é interessante trabalhar e visualizar dentro da proposta de Guardini é que ele desenvolve, vamos dizer assim, uma demonstração de um diálogo transdisciplinar em que transita dentro de teologia, filosofia e pedagogia para compor toda uma estrutura educacional e didática que possa possibilitar todo um know-how de crescimento, de avanço e de perspectiva e de propostas. Então, o seu pensamento teológico também é muito filosófico, partindo da premissa de uma teologia existencialista e teologando a partir de princípios também que vão estabelecer uma polaridade, tá? E até uma fenomenologia existencial. Então, é partindo dessa proposta e desse pressuposto que nós vemos a grande contribuição de Guardini para tratar alguns temas como fé, como educação, como religião, como existência, como cristianismo, como igreja, como sociedade, como valores, e até podemos dizer até como política e sociologia também, tá? Então, essa é a nossa, vamos dizer assim, breve biografia que nós trouxemos aqui para vocês hoje de Romano Guardini.